Fala aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos de cinética química, que vai tratar da velocidade das reações, beleza? Tamo junto? Olha aí, ó. A cinética química, ela vai ser a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Valeu? Vamos ver agora algumas definições básicas sobre reações químicas e equações químicas. Se liga aí. Reações químicas, ela vem a ser o conjunto de fenômenos nos quais duas ou mais substâncias irão reagir entre si, que vai dar origem a diferentes compostos. Já no caso da equação química, ela vai vir a ser a representação gráfica de uma reação química, onde os reagentes irão aparecer no primeiro membro e os produtos no segundo membro. Dá uma olhada aqui, olha, eu vou sublinhar desse lado, antes da seta do lado esquerdo, eu tenho os reagentes, e lá depois da seta do lado direito, eu sempre vou ter os produtos, ok? Vamos lá, vamos interpretar as reações, as equações químicas. Aqui eu tenho uma ilustração. A mais B vai gerar algo diferente, AB. Como você interpreta essa equação? E aí, quando você olha para uma equação dessa, o que você vê? Lembra que a gente já aprendeu no slide anterior que antes da seta no lado esquerdo são os reagentes e depois da seta são os produtos? Então, e o que esse sinal de mais significa? Eu estou somando, né? Estou juntando essas substâncias. Então, quando eu juntar essas substâncias, vai se transformar em outra, lá no produto. O que essa seta está indicando? Essa está indicando uma transformação de reagentes para produto. O que são reagentes e produtos? Quem são eles? Observem e façam as suas anotações, ok? Você vai pegar aí um papel, vai anotar no computador. Você vai para reforçar essa teoria aí no caderno de vocês. Vamos lá. A rapidez ou velocidade de uma reação química, ela vai indicar a variação dessa quantidade de reagentes e produtos com o passar do tempo. Aqui eu vou dar uma lida nessa equação. Eu tenho 2 mol de sódio que se juntou a 2 mol de água. Isso nos reagentes. E aí ela se transformou em 2 mol de uma base chamada hidróxido de sódio, mais 2 mol do gás hidrogênio. Isso aqui, ó, é uma equação química. E esses números, esse número 2, esse número 2, esse número 2 e esse número 2, são os coeficientes estequiométricos, tá bom? São as quantidades de mol. Consideramos uma reação química já balanceada. AX mais BY gerou CZ mais DW, onde os reagentes são X e Y, lembra? Lá no lado esquerdo. Vão sendo consumidos, porque eles são os reagentes. E os produtos Z e W, eles serão formados. Chamamos de velocidade média de consumo de X a seguinte razão. A velocidade média de consumo de X vai ser a variação de X, né, ou a variação da concentração de X, dividido pela variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. E a concentração, a variação da concentração de X também. É a concentração final menos a concentração inicial, sacou? Ou seja, a variação da concentração do reagente X com o tempo. O mesmo vale para o Y, ok? Para os produtos Z e W, nós podemos definir a equação de velocidade média como velocidade média de formação de Z vai ser igual à variação do consumo de Z dividido pela variação do tempo, ok?
o mesmo valendo para o produto W. Então, considerando os coeficientes da reação balanceada, definimos a velocidade média da reação como a velocidade média da reação de variação de x dividido pela variação do tempo de A, variação de Y dividido pela variação do tempo de B, variação de Z dividido pela variação do tempo de C e variação de W dividido pela variação do tempo de D. Cara, o que é a energia de ativação? Como ela atua em uma equação de cinética química, né? Vamos lá. A energia de ativação ela vai ser a energia mínima necessária para que a reação possa acontecer. Ela recebe esse nome porque reagentes e produtos passam por uma configuração intermediária que recebe o nome de complexo ativado. Trata-se, portanto, da energia mínima necessária para a formação desse complexo ativado. Aqui, ó, eu tenho um gráfico bem bacana, onde eu tenho reagentes, e aí na mesma escala de caminho de reação, até que ele sobe. O ponto máximo é o complexo ativado, onde a gente vai ter a maior liberação de energia, até que ele, olha, ele passa do ponto inicial e desce até formar os produtos. Do ponto inicial até o máximo que essa curvatura atingiu é a energia de ativação. Quanto maior essa energia de ativação, mais lenta será essa reação. Por isso que quando nós usamos um catalisador, que nós vamos ver mais à frente, o que acontece com o catalisador? Ele diminui a energia de ativação, tornando essa reação muito mais rápida. Olha aqui no gráfico. Eu tenho o ponto inicial e o ponto final, olha, está abaixo. Quando isso acontece, o ponto inicial está acima do ponto final, que é esse cara aqui, eu tenho um ΔH negativo. Se eu tenho um ΔH, que significa variação de entalpia ou variação de energia negativa, então isso se trata de uma equação exotérmica. Ela precisa liberar energia. Dá uma olhada aqui, aonde fica a energia de ativação. Olha, daqui do ponto inicial até o mais alto que a curvatura atinge. E isso é a energia de ativação. E esse ponto aqui, no mais alto, é o complexo ativado, ok? Cara, na indústria, a velocidade das reações químicas, elas são usadas de forma muito interessante. Elas podem acelerar essa reação, como a gente às vezes compra algum produto de cosmético, que a gente precisa misturar uma bisnaga na outra. Acontece isso muito com tinta ou com produtos mais específicos, bem bacanas de cosmético. Então aquela reação, quando eu misturo uma bisnaga na outra, é porque eu estou colocando um ativador de reação ali. Então a reação acontece, vem até na forma explicativa dizendo que você só pode deixar até, por exemplo, tantos minutos, se você passar disso pode trazer algum problema e tal. Isso é um catalisador que é para acelerar a reação química. Já aqui, ó, no leite, cara, o leite ele fica na prateleira um bom tempo, né? Quando chega na tua casa, mesmo na geladeira, ele fica um bom tempo. Então eu tenho um inibidor de putrefação desse alimento. Então essa velocidade ela é o que? Diminuída. Eu tenho um agente químico que vai diminuir a velocidade de reação. Então ele é usado tanto para acelerar quanto para diminuir a velocidade, ok? Aqui eu tenho um quadrante que ele tem a ação de um catalisador, que está na cor vermelha aí. A curvatura preta, ela significa uma curvatura sem catalisador. Observe que a curvatura preta, ela vai lá no alto e ela desce. Olha agora com o catalisador, ó, ela vem aqui e desce. Então eu tenho uma energia de ativação com catalisador menor.
Bom, a gente chegou aqui no final da nossa aula de hoje, onde nós vimos a importância da cinética química dentro do nosso cotidiano também. Vimos alguns gráficos e vimos como nós podemos calcular, né, a velocidade média de uma reação. Não esqueça da formulazinha, onde você vai ter a velocidade média, que vai ser igual à variação da concentração final menos concentração inicial, dividido pelo tempo final, menos tempo inicial, que é a variação do tempo. Valeu? Grande abraço para vocês.